Imagina um homem construindo uma fogueira no meio de uma noite fria. Ele junta os galhos com cuidado, um por um, acende a chama, sopra devagar, o fogo começa a pegar, o calor começa a chegar. E então, sem razão aparente, ele joga água em cima e fica olhando a fumaça. Frio de novo. Isso parece absurdo quando você vê de fora. Mas agora pensa na última vez que algo estava indo bem na sua vida. Um relacionamento que estava crescendo. Um projeto que estava avançando. Uma sequência de dias bons que você finalmente tinha construído. E, de repente, você fez algo para estragar. Não foi o acaso. Não foi azar. Foi você. A questão não é se você faz isso. A questão é, por quê? E mais importante, o que os estoicos descobriram sobre esse padrão que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com ele? Os estoicos tinham um conceito chamado prosoche. Atenção a si mesmo. Não atenção ao mundo externo. Não atenção ao que os outros pensam. Atenção honesta e contínua aos próprios pensamentos, impulsos e padrões de comportamento. Marco Aurélio praticava prosoche toda manhã antes de qualquer coisa, antes de assumir o trono, antes de receber qualquer pessoa, antes de tomar qualquer decisão. Ele observava a própria mente como um médico observa um paciente, sem julgamento, sem drama, só clareza. E quando você aplica essa mesma atenção honesta à sua vida, começa a haver um padrão que a maioria das pessoas nunca percebe. O relacionamento está bem, e você cria uma briga do nada. O projeto está avançando, e você para de trabalhar nele por 2 semanas. Você está acordando cedo, treinando, se sentindo produtivo, e de repente passa 3 dias sem fazer absolutamente nada, como se precisasse zerar o progresso antes de continuar. Isso não é coincidência, não é fraqueza de caráter, não é falta de disciplina, é um mecanismo, e todo mecanismo tem uma lógica. Pensa num termostato. Quando a temperatura do ambiente sobe demais, ele liga o ar-condicionado para trazer de volta ao normal. Quando cai demais, liga o aquecedor. O objetivo do termostato não é o conforto, é a estabilidade. É manter tudo dentro do que foi programado como normal. Sua mente faz exatamente isso com o bem-estar. Você tem uma temperatura emocional interna, um nível de felicidade, sucesso e estabilidade que sua mente construiu ao longo de anos como referência de normal. Pode ser um nível baixo, pode ser um nível médio. Depende do que você viveu, do que você aprendeu, das experiências que moldaram sua identidade. Quando a vida começa a ir acima desse nível, seu cérebro entra em alerta silencioso. Não porque quer te destruir, mas porque o familiar, mesmo quando é limitante, é seguro, é conhecido, é previsível. E o desconhecido, mesmo quando é bom, é ameaça. Então o termostato liga, e você, sem perceber, joga água na fogueira. Marco Aurélio escreveu algo nas Meditações que parece simples, mas leva tempo para absorver de verdade. Ele disse: a impedância à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Os estoicos acreditavam que o maior obstáculo para a vida boa nunca foram as circunstâncias externas. Foi sempre o julgamento que fazemos sobre elas. E aqui está a virada que a maioria das pessoas nunca percebe. Você não sabota porque é fraco. Você sabota porque sua mente fez um julgamento, inconsciente, automático, construído ao longo de anos, de que crescer é perigoso, que ocupar mais espaço é arriscado, que ser feliz de verdade expõe a algo que pode ser tirado. Deixa eu te dar uma metáfora. Imagina um aquário pequeno. O peixe dentro dele cresceu até um tamanho que se adaptou ao espaço disponível, não porque era incapaz de crescer mais, mas porque o ambiente não permitia. Se você pegar esse peixe e colocar num lago aberto, algo interessante acontece. Ele não nada livre. Ele fica rodando no mesmo espaço pequeno que sempre conheceu, como se as paredes do aquário ainda estivessem lá, mesmo que não estejam mais. Você é esse peixe, não porque não tem capacidade de ocupar espaços maiores, mas porque sua identidade, a imagem profunda que você construiu de quem você é e do que merece,
foi formada dentro de um aquário. E quando a vida começa a te oferecer o lago, sua mente entra em pânico. Lago não é o que você conhece. Lago não é seguro. Lago não é você. Então ela sabota, cria o conflito. Para o projeto, quebra a sequência, inventa o problema, para te trazer de volta ao aquário. Epicteto, o estoico que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, chamaria isso de confundir o que depende de nós com o que não depende. Você tem controle total sobre suas ações, mas deixa que uma identidade construída no passado, dentro de um aquário que não existe mais, controle suas escolhas no presente. E o aquário continua invisível, porque paredes invisíveis são as mais difíceis de atravessar. Artusis. A autossabotagem não aparece aleatoriamente. Ela tem gatilhos, padrões específicos que a ativam, e os 3 mais comuns são esses. O primeiro gatilho é o medo da responsabilidade. Quando tudo está indo mal, existe um conforto perverso disponível. A vida está difícil. As circunstâncias não ajudam. O momento não é favorável. Você tem uma desculpa legítima para não ter chegado onde queria. Ser vítima das circunstâncias tem um custo alto, mas também tem um benefício escondido. Ele te livra da responsabilidade de mudar. Mas quando as coisas começam a ir bem, essa desculpa desaparece e fica evidente algo que a mente prefere não encarar. Se você falhar agora é porque você falhou. Não as circunstâncias, não o momento, não a vida. Você. Então, sua mente prefere criar o fracasso antes que ele aconteça naturalmente. Assim, você mantém o controle da narrativa. Você escolheu falhar, não foi derrotado. Marco Aurélio chamaria isso de fuga da virtude. Preferir a ilusão do controle à responsabilidade real da escolha. O segundo gatilho é a identidade incompatível. Você passou anos, talvez décadas, se vendo de um jeito. Talvez como alguém que não tem sorte, que sempre fica para trás, que as coisas boas são para os outros, que não foi feito para o sucesso. Essas não são verdades. São narrativas. Histórias que sua mente construiu baseada em experiências passadas e repetiu tantas vezes que viraram identidade. Quando a vida começa a contradizer essa narrativa, quando o sucesso aparece, quando o relacionamento melhora, quando o projeto avança, sua mente entra em conflito. Porque sucesso não combina com quem você acredita ser. É como usar uma roupa que não é sua. Você sabe que está vestida, mas parece errada. Parece que qualquer momento alguém vai perceber que não é sua. Os estoicos chamavam esse fenômeno de julgamento corrompido, quando a mente usa experiências passadas como lente absoluta para interpretar o presente. O terceiro gatilho é o medo do novo nível. Todo crescimento real exige que você se torne outra pessoa. Não metaforicamente, literalmente. Você precisa abandonar hábitos que fazem parte da sua rotina atual. Relações que não cabem na versão que você está se tornando. Formas de pensar que eram confortáveis, mas que limitam quem você pode se tornar. Sua mente interpreta isso como perda, como morte de algo familiar, e ativa os mesmos mecanismos de sobrevivência que ativa diante de qualquer ameaça real. Por isso crescer dói mesmo quando é completamente positivo. Você não está apenas adquirindo algo novo. Você está deixando para trás versões de si mesmo que eram conhecidas. E o desconhecido, mesmo quando é melhor, sempre ativa o alarme. Os estoicos não acreditavam em motivação como força motriz. Não acreditavam em esperar o momento certo. Não acreditavam em inspiração que aparece sozinha. Acreditavam em asqueses, prática intencional e diária. O exercício deliberado de quem você escolhe ser, independente de como você está se sentindo. E tinham práticas específicas para lidar com a autossabotagem. A primeira prática é a observação sem fusão. Quando você perceber que está prestes a sabotar algo, e agora você vai perceber, porque já conhece o padrão, não reaja imediatamente. Só observe. Diga internamente, interessante. Meu termostato está ligando. Minha mente está tentando me trazer de volta ao aquário. Isso pode parecer simples demais, mas é profundamente poderoso, porque no momento em que você nomeia o padrão, você cria distância entre você e ele. E distância
É tudo o que você precisa para escolher diferente. Sem distância, você é o impulso. Com distância, você observa o impulso e decide o que fazer com ele. A segunda prática é a redefinição deliberada de identidade. Marco Aurélio não escrevia nas meditações quem ele era. Escrevia quem ele escolhia ser, todo dia, antes de qualquer coisa. Não como afirmação positiva vazia, como comprometimento consciente com uma direção. Você pode fazer o mesmo, uma frase, todo dia. Não eu sou disciplinado, porque sua mente vai rejeitar o que contradiz a identidade atual. Mas, hoje, eu escolho agir como alguém disciplinado. A diferença parece pequena. No longo prazo é a diferença entre quem transforma e quem continua rodando no mesmo espaço do aquário. A terceira prática é o amor fati aplicado ao crescimento. Amor fati, amor ao destino, não significa aceitar passivamente o que vem. Significa não resistir ao que está se tornando. Quando a vida está indo bem, deixa. Não procura o problema escondido, não espera a queda. Não testa o limite do bom para ver até onde vai. Apenas continua. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Deixa o lago ser lago. Lembra do homem que jogou água na própria fogueira? Ele não fez isso porque é burro. Não fez porque queria sofrer. Fez porque ninguém nunca mostrou o padrão para ele. Porque o termostato operava em silêncio. Porque as paredes do aquário eram invisíveis. Agora você viu. E ver, para os estoicos, era o primeiro e mais importante ato de liberdade. Prosoche. Atenção a si mesmo, sem julgamento, sem drama, só clareza. Você vai continuar sabotando às vezes. Isso faz parte. O termostato não desaparece. Ele é reconfigurado lentamente, através de escolhas repetidas ao longo do tempo. A diferença é que agora você vai reconhecer o momento em que ele liga. Vai reconhecer o peixe querendo voltar para o aquário. E nesse momento, você tem uma escolha real. Voltar ao conhecido ou deixar a fogueira queimar. Essa escolha está disponível agora.